Olá, começamos nosso armarinho da arte. Esse momento a gente separa para ter um momentinho com artesanato. Hoje temos uma costura bem bacana e muito fácil para que você possa fazer ali o passo a passo junto com a gente também. A gente sempre coloca no nosso blog, no Face, a lista de materiais para que se inspire junto conosco e quem sabe a gente está ali acompanhando através da Novo Tempo e fazendo também, como eu falava, o artesanato de hoje. E falando no artesanato de hoje, olha que mesa aqui que convida, né, para que você tome um chazinho aqui com a gente. Temos aqui o nosso caminho de mesa e esse caminho eu fiz me inspirando um pouquinho assim para deixar a mesa mais bonita. Se você tiver, por exemplo, uma mesa de uma madeira bonita ou de vidro, tal, pode colocar ele na hora do chá e só alguns joguinhos americanos, que tem aquele que parece que como se fosse de juta, né? Tem outros de sisal, ou simplesmente ele e ali coloca seu chazinho, coloca também um arranjo se quiser, enfim, fica bem bonito também, viu? Bom, então eu já quero te convidar para que você agora nos acompanhe também nesse momento do programa e depois continue assistindo mais programas na novotempo.com/armarinho da arte, no nosso Face e Instagram, @armarinho da arte. Confira a nossa lista de materiais, começamos o programa de hoje. Para fazer o caminho de mesa, você precisa tecido estampado de 1,40 de largura, tecido de poá, alfinetes, cúter, tesoura, ferro de passar, máquina de costura, linha e régua de patchwork. Bom, depois que a gente já conferiu a lista de materiais, agora já começamos esse trabalho que, como eu falei para vocês, é bem fácil de fazer, é mais assim para quem está começando na costura e quer ir se animando aos pouquinhos, a gente já vai te convidando. Mas se você não tinha ideia ou de repente às vezes fica pensando, o que eu posso fazer para deixar mais bonitinho? Ontem a gente até estava conversando com uma colega da produção aqui da TV e falou, Karina, como que eu posso fazer? Vou receber minha família e queria ter algum negócio diferente. Já vou fazer então para te mostrar e fazer um caminheiro, ou caminho, na verdade, de mesa e é muito fácil. Olha, você tem dois jeitos de fazer. Pode fazer ele forradinho para ficar mais durinho assim o tecido. Então, vamos supor que você vai precisar de duas larguras, né? Eu fiz ele, quer ver? Vou mostrar para vocês. Foi de 50 centímetros aproximadamente, tá? Então, você teria que comprar 1 metro de tecido. E a gente vai tirar o comprimento dele, vai ser a largura própria do tecido, que é 1,40. Agora, vamos supor que você quer ele um pouquinho mais estreito. Olha, minha mesinha é muito pequena, não quero ele muito grande não, porque isso depende muito também do comprimento que você quer dar para o caminho, tá? Então, você pode fazer ele duplo, fica mais firme, eu gosto muito também desse tipo. Mas como a gente já tem feito alguns jogos americanos aqui desse estilo, eu quis fazer um diferente hoje. Como que a gente vai fazer? Então, uma vez que você cortou, e eu até vou cortar um pouquinho ele para não ser tão comprido, senão vou demorar muito depois na hora da costura. Então, deixa eu colocar aqui na mesa, vou pegar o cúter. Tá? Mas isso porque eu quero fazer esse um pouquinho menor do que eu fiz, que já trouxe pronto. Vai, desse jeitinho aqui. Vou cortar mais um pouquinho. Esse dá para um guardanapo. Vamos guardar para uma próxima. E ótimo. Ali, gente, bom, feito isso, eu vou pegar o tecido que vai ser o caminho de mesa e vou dobrar 2 centímetros. Uma vez, 1 centímetro. Eu, tendo a base de corte, a gente tem uma grande ajuda, assim, sabe? Então, você vai virando, vincando, né, que chama,
1 centímetro para cima e outro mais por aqui. Então, vou colocando, à medida que eu vou passando, vou colocando alguns alfinetes. Aqui, acabou o vinco, vou fazer mais um pouquinho. Coloco ele. Desse jeitinho aí. E aí, vou fazendo tudo ao longo do tecido, tá? Uma vez que a gente já finaliza, se você tiver, por um acaso, máquina overlock ou zigue-zague, você vai poder fazer melhor o acabamento aqui onde a gente vai colocar o babado, tá? Agora, se não, gente, pode até fazer um caseadinho na mão, tá? Para que ele não desfie, porque muitas vezes você vai precisar lavar ele e não vai ter como. Ou, pelo contrário, se não, faz aquele que é tipo jogo americano duplo, que a gente já tem feito aqui no programa. Agora, eu já termino de colocar aqui os alfinetes. E aqui, mais um pouquinho. E vou na máquina de costura, tá? Bom, chego aqui, vamos então na nossa máquina e vou fazer uma costurinha bem na beiradinha da parte que eu dobrei, tá? Como o estampado, assim, a estampa tem bastante rosa, eu coloquei uma linha rosa, mas se não, pode ser também do fundo, tá? Da cor do fundo do tecido. Chego lá, vou com costura reta. E aí eu vou tirando os alfinetes. Esse é um ótimo exercício para quem está começando na costura, gente, porque às vezes parece muito simples para quem já faz há muito tempo bainha, por exemplo. Mas tem quem ainda não mexe tem grande dificuldade de deixar retinho, de fazer assim uma costurinha bem perto da borda. Então eu recomendo assim para quem está começando fazer esse tipo de atividades que são mais fáceis, que você pode também usar no seu dia a dia, mas que vai treinando, né? Tem uma finalidade também, porque senão fica meio chato a gente só passar num paninho que não vai usar para nada. Então é um bom treinamento para quem está começando. E aqui desse lado é a mesma coisa, tá? A gente vai
fazendo a barra da lateral. Certinho? Aí a gente já chegou então nessa parte final. O que eu gosto sempre é passar no ferro, tá? Deixar ele tudo certinho assim pra... e até não deixar pregas e deixar as costurinhas assim das laterais bem mais arrumadinhas, tá bom? Então sempre vale a pena, sempre tem um ferrinho ali perto. Agora o que a gente tem que fazer é aquele babado. Tá? Esse eu já trouxe pronto, mas eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer então o do outro lado. Aliás, eu tenho que depois franzir esses babadinhos também. O princípio é o mesmo, passando barra também no nosso babadinho. O tecido que eu escolhi, ele é um pink, que é bem assim, a cor do fundo da flor, tá? Então, por isso que eu achei que misturar, pode ser um xadrez, pode ser um poá ou bolinhas como esse aqui, pode ser listrinhas, tá? Ou até pode ser um tecido liso, também bem vale a pena, tá? A ideia é poder complementar um pouquinho e dar um destaque na sua peça. Mas isso tudo eu vou te ensinar já no segundo bloco do nosso programa, porque o tempo voa e eu já te conto como finaliza esse trabalho aqui. A gente faz o babado e deixa o outro caminho de mesa bem prontinho para receber as visitas ali de casa. Volto já com mais Armarinho da Arte. Estamos de volta com mais Armarinho da Arte. Esse é o nosso segundo bloco. Se você perdeu o primeiro bloco, não fique triste, porque pode assistir todos os programas depois no blog novotempo.com/Armarinho da Arte. A gente hoje trouxe para vocês um caminho de mesa que hoje em dia se usa muito assim para a hora do chá. Você pode até colocar uns joguinhos americanos combinando em cima, né, para que não suje o caminho, mas fica muito bacana e tem um momento assim diferente, mais enfeitadinha nossa mesa, acho que anima um pouco, né? E queria hoje também te dar um presente para você que acompanha o nosso programa toda segunda e quarta-feira, e também para quem nos assiste na internet e até nas reprises terça e quinta. Eu tenho essa revista para te presentear, a revista Fique Leve. Ela tem muitas dicas sobre saúde, fala tanto sobre saúde física, mental, como saúde espiritual. A gente tem que alinhar essas três para ter uma qualidade de vida melhor. E ele fala sobre alimentação, fala também sobre mudanças, sobre saúde e salvação. Habla sobre obesidade, tô eu hablando, obesidade e transtornos alimentares. Olha só, esse que legal, esse eu não tinha lido ainda, lidando com o luto. Talvez você está em casa e está passando um momento difícil, e todos nós algum dia passamos ou infelizmente passaremos, né? Mas é muito bom saber como você lidar com isso, até onde essa angústia que você sente é normal, quando passa a ser depressão. Então tem muitas dicas interessantes que às vezes é bom quando tem um material assim de apoio. E essa revista é totalmente de graça, gente. Você pode pedir a sua revista Fique Leve no nosso blog
novotempo.com/armarinho da arte. Tem um cantinho ali para você preencher seus dados e a gente vai mandar com todo carinho e sem cobrar nada, tá? E se você não tem internet, não tem problema, você pode ligar para a gente, 0 operadora 12 21 27 31 21. Então fale, olha, eu assisto o Armarinho da Arte e estão oferecendo a revista Fique Leve, eu queria muito minha revista também. Então com muito carinho a gente vai mandar para vocês. Lembrem-se de ligar em horário comercial, tá bom? Bom, agora a gente já vai continuar com o nosso trabalho para poder finalizar. E o princípio para fazer a barra também do babado vai ser o mesmo que a gente usou no primeiro bloco. Então, eu vou dobrar 1 centímetro, esse ladinho aqui, e mais 1 centímetro para deixar ele com um bom acabamento. Por quê? Porque é material que eu posso ter a necessidade de lavar várias vezes. Tudo que vai à mesa, né, tipo jogo americano, toalhinha, guardanapo, então, tem que ter realmente um reforço, porque muitas vezes a gente vai sujar, não tem como evitar, nem é para se estressar também, e vai levar na máquina de lavar ou até às vezes vai deixar de molho. Então, para não desfiar, porque o algodãozinho desfia bastante fácil, você tem essa chance. Faz a bainha dupla e já garante que vai durar um bom tempo, tá? Então, aqui a gente já vai finalizando dessa forma. E vou fazer lado de outro, tá? Termino aqui de fazer a barra. Mais ou menos como fazer barra de calça. E depois que você fez isso, nos cantinhos também preciso, tá? Vou fazer 1 centímetro, 2 centímetros. E aí, eu já coloco o alfinete para passar tudo ao longo da minha peça. Essa orelhinha aqui que ficou sobrando, aí eu arrumo e passo, tá? Então, levo na máquina de costura. Vou aqui já aproveitar para fazer. Coloco em costura reta mesmo. E bem na bordinha, vamos treinar como que está nossa costura pertinho da borda, né? Então aqui, eu vou aqui esticar um pouquinho. E aí continua. Aqui ele teria a última partezinha para fazer o acabamento, tá? Eu vou colocar por aqui mesmo. E vou, então... Ótimo. Bom, agora sim. Eu já tenho, então, as duas partes dos babadinhos feitas. Vou cortar essas linhas aí que acabam sobrando, tá? E o que eu preciso fazer agora é franzir, tá? Então, a maioria das máquinas de costura, inclusive aquelas que não são digitais, nem nada, máquina simples, você deixa um pouquinho mais fraquinho assim a tensão da linha e o ponto deixa mais ou menos no 4. Tá? Então, por quê? Aí você vai ver que o ponto fica maior e que ele é mais fácil para você franzir, tá certo?
Então, se não tiver, não tem problema, você pode até franzir na mão, tá? Ou fazer umas preguinhas para colocar no seu caminho de mesa. Mas acredito que hoje em dia é bem mais fácil. Até as maquininhas antigas têm para deixar a função da tensão da linha mais frouxa e o ponto maior. Então, eu passo aqui. Na parte de cima. Até às vezes, gente, fiquei pensando nisso, né? Tem muita gente que escreve para o nosso programa perguntando o que tem que ter para comprar uma máquina. Que máquina que você indica? Olha, não posso te dizer marca assim, mas pelo menos que faça, se você vai investir numa máquina de costura, que faça casinha de botão, que tenha um zigue-zague, porque se você não tem um overlock, com um zigue-zague você consegue fazer um bom acabamento, até para pregar passamaneiria, todo esse tipo de coisa, né? E que tem essa função de costura reta, sempre vai ter, né? E um zigue-zague, uma máquina, tô falando uma máquina doméstica, né? E se tiver uma casinha de botão e para você mudar os pontinhos, assim, o tamanho do ponto, eu acho que aí não precisa mais nada. Lógico que hoje em dia tem máquinas maravilhosas, que tem muita coisa, mas aí depende também do investimento que você quer fazer, para que você quer, se vai costurar muito, pouco, se precisa de uma máquina um pouco mais forte ou uma mais simplesinha, enfim, tá? Bom, agora vamos já colocar o nosso babadinho aqui e você vai fazer isso nos dois lados da sua peça. Desse aqui, já vou colocar no lado. E do outro lado, tô dizendo do outro lado do caminho, né? Caminho. Tecido. Deixa o francidinho o mais espalhadinho possível, até quando a gente quer fazer sainha ou vestidinho para criança, usa muito o franzido e fica lindo, né? Então esse é mais ou menos um trabalho que eu particularmente gosto muito, assim, fazer roupinha de criança, mas tendo duas menininhas, treino bastante. E a gente prende com alfinetes para que ele fique bem certinho. E depois, para finalizar, sempre é bom a gente passar um ferro de passar, tá? E tecidos, hoje em dia, bom, muito tecido bonito. Eu acho que não precisa ter um trabalho muito elaborado. A estampa do tecido já fala por si só. Ok, vamos lá então na nossa máquina de costura, assim a gente já finaliza esse o nosso trabalho. Vou costurar só desse lado, porque do outro lado seria exatamente a mesma coisa. Senão o tempo vai acabar não rendendo. Aí eu vou já ligar o ferro. Tá. Aqui, quando você tá franzindo, sempre é bom dar uma esticadinha. Para que não pegue as preguinhas próprias do tecido. E aqui já vou finalizando. Vou dar um pontinho de ré para deixar ele mais firminho.
E agora, simplesmente, eu vou levar lá no meu ferro de passar. E vou fazer isso aqui, ó. Tá? Você pode abrir as costuras, o que a gente sempre fala para vocês. Lógico que em casa você vai ter que fazer um acabamento, tá? Na parte de trás do tecido, seja com overlock, com zigue-zague, como eu falei para vocês. É para deixar o babado um pouquinho mais baixinho, tá bom? E eu vou estender aqui. Cortar essa linha aqui, senão fica feio. E ali teríamos o nosso caminho. Do outro lado eu faço a mesma coisa, tá? Mas eu fiz desse lado para mostrar para vocês como é que ficaria. Conheça mais costuras, peça a revista e também, logicamente, você vai conseguir outras técnicas no nosso blog novotempo.com/armarinho da arte. Eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima!